São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra desse ensinamento de hoje e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje chegamos ao nosso terceiro encontro de formação para os pregadores leigos católicos. Tá, gosto sempre de dizer no início da pregação, do ensinamento, porque tem muitos que assistem pelo YouTube ou pelas redes sociais e talvez não pegaram o primeiro e o segundo ensino, né? A primeira e a segunda parte do nosso curso, já estamos na terceira parte. Então, para que entendam que para entender a terceira parte precisa assistir os outros dois vídeos também, aqueles que acompanham nas redes sociais, tá? Então, o curso é direcionado para homens e mulheres leigos católicos, tá bom? Então, tudo aqui é doutrina católica direcionado para aqueles que desejam conhecer mais e aqueles que desejam ser pregadores católicos. Lembro novamente a todos que se deve anotar as coisas ou depois assistir o vídeo e anotar no YouTube, porque teremos no final do curso, porque o curso vai dar um certificado de participação, de conclusão. Então, no final do curso teremos uma prova com 20 questões e que tem que acertar pelo menos 12 para pegar o certificado, tá bom? Então, prestar bastante atenção. Claro que os temas são corridos porque temos pouco tempo para falar, né? Então, depois vendo pelo YouTube, assim, a gravação é mais fácil de pegar as anotações, tá bom? Então, no primeiro encontro nós tratamos sobre a postura de um evangelizador, de um pregador, né? No segundo encontro, tratamos da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, Igreja Católica, né? Agora, no terceiro ponto, nós vamos começar a entrar na essência da fé católica. Então, a fé que a Igreja Católica professa, ou seja, o que é ensinado dentro da Igreja Católica, os dogmas da Igreja, os ensinamentos, tudo que a Igreja Católica tem como fundamento e ensinamento, está alicerçada em 3 pontos, ou melhor, em 3 fontes, tá? A primeira fonte, a Sagrada Tradição. A segunda fonte, a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. E a terceira fonte, o Sagrado Magistério, ou seja, os documentos oficiais da Igreja, tá? Então, esse é o tripé da fé católica. Por isso que muitas vezes vocês vão ser questionados pelos irmãos evangélicos ou por outras denominações cristãs, vão dizer: mas onde está isso que você acredita na Bíblia? Onde que eu acho isso na Bíblia? A Igreja Católica não tem só a Bíblia de fonte para a sua fé. Primeiro, porque a Bíblia não existiria tal como é se não fosse a Igreja Católica. Isso vai ser o próximo tema, quando nós tratarmos da Sagrada Escritura. Eu vou explicar que quem, na verdade, catalogou a Bíblia foi a Igreja Católica, senão não tinha Bíblia para ninguém, nem para crente, nem para católico.
Quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia, a ordem dos livros? Porque a Bíblia não tem nenhum livro nela mesmo que diga qual seria a ordem dos livros. Primeiro Gênesis, depois Êxodo, não tem. Então a Igreja Católica que catalogou os livros, a Igreja que decidiu qual livro era canônico, qual que era apócrifo, que eu vou falar semana que vem, não nessa semana. Hoje nós vamos tratar da primeira fonte da fé, da crença, do credo católico, que é a Sagrada Tradição. Semana que vem falaremos, se Deus quiser, da Sagrada Escritura e depois do Sagrado Magistério, tá? Hoje, Sagrada Tradição. Então, primeiro, o que é a Sagrada Tradição? A tradição não é tradição humana, não são costumes, não são cultura, nada disso. A Sagrada Tradição da Igreja é todo o ensinamento que foi dado por Cristo e pelos apóstolos antes da Bíblia ser escrita, antes do Novo Testamento ser escrito. Nós sabemos que os evangelhos e as cartas dos apóstolos, e todas as epístolas dos apóstolos e o Apocalipse, do Evangelho para frente, o Novo Testamento inteiro começou a ser escrito no ano 50 da nossa era. Ou seja, 50 depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 20 anos após a morte de Jesus. 20 anos após a morte de Jesus foi escrita a primeira carta a Tessalonicenses por São Paulo, tá? Isso vai entrar no tema da semana que vem, mas só para vocês entenderem. Esse espaço de tempo, ou seja, do nascimento de Jesus Cristo até 20 anos depois da sua morte, tudo que foi passado de forma oral. Isso é a tradição. Tá? Antes de começarem a escrever os ensinamentos, claro que quando os apóstolos começaram a ser mártires, a morrerem, começaram a perseguição, tiveram que começar a escrever, porque senão ia morrer e ia ficar por isso mesmo, né? Então não iam passar para as próximas gerações. Então, para entender a tradição católica, da qual a igreja tem ela como fonte da sua fé, da sua profissão de fé, são ensinamentos não escritos na Bíblia. Ou seja, para a gente entender, tudo que está na Bíblia, tudo é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Nem toda a verdade coube na Bíblia, nem tudo foi escrito lá. Nós vamos ver que o próprio apóstolo São João e o apóstolo Paulo vão dizer que teve a tradição oral e a pregação oral. Se fosse escrever tudo na Bíblia, não teria livros que coubessem tudo que Jesus fez e realizou, né? Voltando lá. Então, a tradição, para a gente entender, foi todo o ensinamento passado direto dos apóstolos de Jesus para as comunidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, Evangelho segundo São Mateus, não quer dizer que foi São Mateus que escreveu aquele evangelho. Quer dizer que aquele evangelho é segundo o ensinamento de São Mateus. Então o apóstolo Mateus ensinou e sua comunidade escreveu. Tá? O único que escreve de próprio punho é Lucas. Ele escreve o seu evangelho, e existe também a possibilidade, se acredita nisso, que o apóstolo João também, ele mesmo, escreveu parte do seu evangelho, do Apocalipse, de próprio punho, né? Ou alguém muito próximo dele, ele ditou e essa pessoa escreveu, tá bom? É importante a gente se atentar que na época não existia caneta e caderno como temos hoje. E o domínio da escrita era para poucos mesmo. De cada 100 pessoas, um dominava a escrita, tá? Por isso que tudo era falado oralmente, e também por isso que surgiram as imagens. Olha que interessante.
As imagens que nós temos, imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem da via sacra para explicar a paixão de Jesus, é a Bíblia dos que não sabiam ler. Eles desenhavam o que aconteceu, Jesus subindo, Jesus carregando a cruz, desenhavam a mãe de Jesus grávida. As imagens surgiram para ser o evangelho não escrito para aqueles que não sabiam ler, tá? Então, por isso que surgiram as imagens, os quadros, né? No começo era só quadros, depois foram começando a confeccionar de barro também as imagens. Então, as imagens eram, para os primeiros cristãos, o evangelho escrito, desenhado para eles, né? Para eles entenderem e verem como foram as cenas. Vamos lá. Catecismo da Igreja, parágrafo 76, 76. Vai falar um pouco sobre como foi transmitido o Evangelho, tá? Catecismo da Igreja, parágrafo 76. Diz assim: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de duas maneiras: oralmente, que é a da tradição, né? Pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios do trato e das obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Então, recapitulando, o Catecismo da Igreja ensina que a transmissão do Evangelho se fez de duas formas. Primeiro, oralmente, pelos apóstolos que ouviram diretamente dos lábios de Cristo e aprenderam com suas obras o ensinamento do Espírito, ensinamento inspirado pelo Espírito Santo. E a segunda forma de transmissão do Evangelho foi por escrito, ou seja, o Novo Testamento todo, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Então, na época, voltando ao que eu estava falando, na época poucos dominavam a escrita. Não existia papel e caneta, então se escrevia com uma pena, com tinta, pena, num pergaminho, ou seja, em pele de carneiro, pele de ovelha se escrevia, né? Se escrevia, enrolava. E não existia, é muito importante, não existia capítulos e versículos na Bíblia. Não existia. Quem colocou em ordem a Bíblia toda foi a igreja. A igreja que colocou, esse vai ser o capítulo 1 até aqui. Até daqui para cá é o 2. Tanto no Pentateuco judaico, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá judaica, que é o que creem os judeus, não tinha ordem esses 5 livros, porque eram pergaminhos, e não tinham capítulos e versículos, não existia. Então a igreja também catalogou tudo isso, colocou em ordem tudo isso. Então, se hoje a gente pode dizer Mateus 6, 26, é porque a igreja colocou aquela frase como Mateus 6, 26. Senão seria só Evangelho segundo Mateus, e não tem capítulo, não tem versículo, não tem essas ordens, tá? Com a dificuldade da escrita, poucos conseguiam traduzir no escrito. E por isso que demorou 20 anos depois da morte de Jesus para que começassem a ser escritos o Novo Testamento, tá? Então até lá tudo era tradição oral. Por exemplo, a Assunção da Virgem Maria ao céu não é relatada nos evangelhos, mas é relatada na tradição. É deixada pelos santos padres, pela patrística, que eu já vou falar já, os primeiros padres da igreja, os primeiros homens e mulheres cristãos, tá? Mas isso vai cair mais para o próximo tema, mas vamos lá. Eu já disse, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Como comprovar isso na própria Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
está dizendo assim, ó. São Paulo fala assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, sejam por palavras, tradição oral, seja por carta nossa, tradição escrita, tá? Tradição sagrada escritura. Também no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30, está dizendo assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos neste livro. Olha o que o apóstolo João fala, que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Onde estão registrados então? Na tradição da Santa Igreja, nos ensinamentos que foram passados não por escrito, mas através da pregação oral. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. São João diz assim, ó: há muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Porque é muito grande o ensinamento de Jesus. Então não tem como encaixar tudo aquilo em poucos livros, né? Então muito ficou na tradição da igreja. Onde está guardado esse depósito da fé, então, que não está na Bíblia? Está onde? Com o tempo, para não se perder essa pregação oral, ou seja, para que isso não se deformasse com o tempo. Por exemplo, se eu falar uma coisa para vocês aqui, ou vocês virem eu fazendo um curativo num irmão de rua, por exemplo, e ensinando a fazer, aí você vai dizer para o seu filho: olha, o cara ensinou a fazer assim. Aí seu filho, quando tiver um filho, vai falar: olha, ensinou a fazer assim. Com o passar das gerações, pode se perder alguma coisa nisso, algum detalhe pode se perder nisso aí. Então, o que fizeram os primeiros cristãos? Depois de um tempo, começaram então a registrar também por escrito os ensinamentos orais dos apóstolos, dos primeiros apóstolos de Cristo, tá? E esses ensinos estão num documento chamado Didaquê. Didaquê, em grego, tá? Quer dizer, em português, doutrina dos 12 apóstolos, tá? Didaquê quer dizer doutrina dos 12 apóstolos. A Didaquê, ela é uma espécie de primeiro catecismo da igreja, sabe? A primeira junção de tudo que os apóstolos ensinaram, fora o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos canônicos, fora tudo isso, o que não coube lá, o que não estava na Sagrada Escritura. Então, eles tiveram, os primeiros cristãos, o cuidado de registrar num documento, reunindo o ensinamento dos 12 apóstolos de Cristo, né? Dos 11 mais São Paulo apóstolo. Judas Iscariotes não, tá? Não tem ensinamento de Judas na daqui não, tá? Os 11 apóstolos mais o apóstolo Paulo, que veio depois. Então esse documento de Didaquê foi redigido no ano 90, tá? No ano 90, ou seja, 60 anos depois da morte de Cristo aproximadamente. Então, o primeiro catecismo da igreja, né, podemos dizer assim, a Didaquê, foi escrito 60 anos aproximadamente depois da morte de Jesus Cristo, por medo de que isso se perdesse com o tempo. Então, os ensinamentos que não estavam na Sagrada Escritura foram juntados, né, juntou tudo, fizeram um compêndio de tudo aquilo, ensinamento dos 12, e escreveram. Então, a Didaquê tem 16 capítulos. Tem 16 capítulos. E quase tudo que nós temos na nossa fé hoje, que nós professamos o nosso credo hoje, está nesse documento, a Didaquê, tá? Tudo que a fé católica professa e não está na Bíblia, está aqui, no Didaquê, tá?
outra fonte também da tradição é a chamada patrística. Patrística. Eu sei que é chato esses ensinamentos, porque tem muitos nomes, muita coisa para registrar, mas é importante para quem vai pregar a palavra de Deus ter base do que está falando. No meio da pregação, você está falando, de repente alguém levanta uma questão, você precisa ter respostas para levar esse irmão à fé, né? Então vamos lá, a patrística significa o quê? Quando a igreja fala, não, isso está lá na patrística. Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão, deixa eu ver. Nossa, poucas pessoas, hein? Então, a patrística são os ensinamentos dos 46 primeiros padres da igreja. Ou seja, dos 12 apóstolos até o... Como que fala 46? 46º? Dos 12 apóstolos até o 46º padre ordenado. Esses 46 padres formam os ensinamentos da patrística, outra fonte da fé católica. Então, muita coisa que não está na Bíblia está na patrística, tá? Que foram os primeiros sacerdotes, primeiros homens e mulheres também que ensinaram, estão ali na patrística, tá? A patrística também contém alguns que não foram sacerdotes, por isso que eu disse que tem mulheres também doutoras da igreja da época também, tá? Então, a lista da patrística está aqui nesse livro do professor Felipe de Aquino, a Sagrada Tradição. Recomendo, é muito bom. Você encontra na livraria Canção Nova, ali na rua São Bento, tá? Muito bom. Todos os livros do professor Felipe Aquino são muito bons. Eu recomendo a leitura, são muito bons, tá? Aqui está a lista de todos os... Eu não vou ler aqui, senão a gente vai demorar muito. Mas só para a gente saber. A patrística, os santos padres da patrística são divididos entre padres do Oriente e padres do Ocidente, tá? Então, dos apóstolos até o último padre do Ocidente, que foi São Gregório Magno, o último da patrística, foi no ano 604, tá? Da nossa era, depois de Cristo. Então, dos apóstolos até o ano 604, em São Gregório Magno, se encerra a patrística do Ocidente. Dos apóstolos até São João Damasceno, do ano 749, se encerra os santos padres do Oriente. Isso é só uma ilustração para a gente entender que depois dessa época, aí já não entrou mais nada é considerado como patrística, depósito da fé. Aí foi só debater sobre o que já tínhamos, tá? Então, as proclamações de dogma, quando eu for falar de dogma, eu vou falar sobre isso. Mas quando se proclama um dogma, como quando a igreja canoniza um santo, quando a igreja admite um ensinamento, faz um novo documento, tudo isso é baseado nesses ensinamentos, tá? Vamos lá, para a gente encerrar. A primeira carta escrita, eu já disse, mas vou repetir, do Novo Testamento, foi escrita, o primeiro documento que se tem notícia, pelo apóstolo Paulo, à comunidade dos Tessalonicenses, 20 anos depois de Cristo, mais ou menos. Eu esqueci de dar uma informação aqui. Cadê? Da Didaqué. Uma informação eu esqueci. A Didaqué, que foi escrita no ano 90, foi escrita na região da Síria, Palestina e Antioquia. Anotem isso, que pode ser que a Cecília ponha na prova, tá? Tá bom? Síria, Palestina e Antioquia. Tá? Então, só para encerrar o nosso ensinamento de hoje, fica claro então, quando alguém perguntar por que isso que a igreja ensina, eu não vejo isso na Bíblia, de onde a igreja tirou isso? Isso é invenção dos homens.
Isso é invenção do Papa, isso é invenção de fulano ou de ciclano. Então a gente vai saber que a igreja não baseia sua fé somente na Sagrada Escritura, mas também na Sagrada Tradição, que falamos hoje, e no Sagrado Magistério, tá? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.